Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o Dr. Gerson Mourão, ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM e membro da Academia Brasileira de Mastologia. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados, agora às 7h30 da manhã. E olha, sempre de braços abertos, sempre. E não deixa. Aliás, uma coisa muito fantástica. Saiu a nossa pesquisa de mercado e tamanha foi a minha surpresa. Eu que venho chamando no programa várias vezes, querendo saber como é que você está vendo o nosso programa nesse novo horário, porque a gente saiu de um horário da noite e descobrimos um outro público. Eu nunca fui tão questionado dentro do supermercado, na rua, em alguns eventos que a gente faz. Pessoas falando do programa, falando dos convidados. Gente, isso traz uma satisfação tão grande para a gente, porque é o desejo da missão cumprida. Porque nós estamos levando informação, nós estamos levando coisas que a população precisa saber, como nós fizemos hoje. Hoje, mais cedo, nós estivemos lá na Fundação SECOM, onde nós conversamos com a enfermeira Marília e não sabia o quanto é importante a vacinação do HPV. Isso é muito importante, você mãe, você pai, preste bastante atenção, pense bem, vai lá nas nossas redes sociais, no YouTube, assista 1, 2, 3 vezes para vocês se conectarem bem e tomarem conhecimento da importância que tem em vacinar os seus filhos. E também agradecemos a direção do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569 e tem o seu delivery para o almoço e jantar no 98455-5227. Então aqui você tem os prazeres da carne, passando um desfile fantástico para você. Aquela costela de chão, um cupim também feito no fogo de chão. Mas se você não quer a carne, você tem também o hambúrguer Angus, que é fantástico também, muito saboroso, de um paladar incrível. Sempre, hein? À noite você tem aquele rodízio de chopp e você vai estar num lugar extremamente ecológico, aprazível, com um bosque maravilhoso e sempre numas boas companhias, que hoje a gente traz vocês que sempre pedem, chama o Dr. Gerson e tal. Nós chamamos e a gente sempre chama. Agora a gente sabe também do tanto que ele é ocupado, então não está dando para atender o Isto é Manaus 24 horas a fazenda. Mas vontade não falta não. Então nós trouxemos o Dr. Gerson, principalmente em função até desse novo perfil que a gente traçou. Hoje nós temos condições de falar das pessoas que assistem o programa, da sua idade, do seu poder aquisitivo, né, do seu posicionamento de classe. E a gente está muito bem obrigado com as mulheres e com os nossos senhorinhos. Senhorinhos, vamos fazer então o exame de próstata, não vai deixar. E faça também o exame de mama, porque pode dar câncer aí também. É homem, mas acontece. Dr. Gerson Mourão, ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM, membro da Academia Brasileira de Mastologia e tem o seu consultório no edifício Rio Negro Center, sala 420, telefone 99981-8994, linha direta com o Dr. Gerson Mourão. Doutor, então já que a gente conseguiu trazer as senhorinhas para nós, vamos falar então das doenças mais inerentes a elas, né? Tipo, menopausa. Bom, Edson, primeiro obrigado, vamos papear com esse novo grupo de pessoas que estão adentrando ao seu programa. A primeira coisa que a gente tem que entender é separar duas coisas, o que é menopausa e o que é velhice. Porque as pessoas confundem muito ao dizer, olha, ela está menopausada, como se aquilo fosse, se ela já estivesse dentro da velhice dela. Isso precisa diferenciar.
A velhice você considera acima dos 65 anos de idade. E a menopausa ela acontece em média no Brasil a partir dos 50. Agora vamos lá, o que é uma menopausa? Bom, a menopausa é a última menstruação. Pronto, a última menstruação. Então tá bom. Agora, como é que acontece essa última menstruação? As mulheres elas nascem, Edson, com uma quantidade de óvulos que permite que ela menstrue, ela vai menstruar, e os óvulos para ela engravidar. Então ela nasce com aquela quantidade de óvulos. E esses óvulos, a cada menstruação, ele vai sendo consumido, vai sendo gasto. E aí, a partir dos 49, 50 anos de idade, esses óvulos tendem a desaparecer e, portanto, ela não engravida mais e entra na menopausa. Doutor, isso influencia na situação, no relacionamento íntimo das mulheres? É muito interessante isso aí, porque qual é o fator primordial sobre a menopausa? É a baixa dos hormônios, né? Fundamentalmente o hormônio estrogênio. E esse hormônio é o que é responsável por deixar uma vagina mais lubrificada, mais elástica. Então, assim, ele pode sim influenciar assim, numa relação, sim. Mas chega a mexer no libido da mulher? Não, a libido assim não vai mexer na libido, mas o que acontece é que indiretamente pode acontecer. Uma mulher que está seca, pouco lubrificada, ao ter uma relação, ela tende ao libido dela a cair porque não está sendo prazeroso. Nesse sentido, ela sim, vai sentir dor? pode sentir um incômodo. Meu Deus. Bom, então, e como é que são os sintomas quando já está se vendo que está começando a chegar a menopausa ou é a velhice? É simples, é uma questão de data. 65 anos de idade nós consideramos a velhice. A partir dos 50 anos de idade é a menopausa que ela acontece, né? Agora, quais são os sintomas da menopausa? É isso que a gente precisa colocar aqui. O principal sintoma da menopausa que normalmente leva a mulher a ir ao seu médico é o que nós chamamos de fogacho. Ela está na luz de vela, né, com o parceiro dela aqui, e de repente, no ar-condicionado, né, de repente ela sobe aquele calorão nela e ela começa a suar. Ou então, à noite, ela dormindo, não sei quantas vezes à noite, ela tem o que nós chamamos de fogacho, aquela onda de calor, e que leva ela a despertar e ter um incômodo muito grande, né? Então, o principal sintoma que leva a paciente a procurar um médico é justamente essa. Corre esse risco da mulher engravidar na menopausa? Não, porque o que acontece? A mulher, outro detalhe, você só pode considerar que uma mulher está na menopausa decorrido um ano que ela não menstrue. Porque assim, nesse espaço de um ano, ela pode ainda vir a menstruar. Pode ser que um óvulo ali seja liberado e ela vai, ovula e menstrua e pode, nesse caso, engravidar. Agora, passado um ano, foi boa essa tua pergunta, passado um ano é considerado menopausa, aí não tem problema nenhum. Mas vem agora um grande problema. Uma mulher, ou seja, depois de um ano que não menstrua, se de repente ela vir menstruar ou vir ter um sangramento, tem que ser investigado, porque ali pode ser um câncer. Um câncer dentro do corpo do útero, chamado câncer de endométrio. E como é que se diagnostica isso, doutor? Como é que se diagnostica? Se é o câncer ou se é um outro problema? Não. Primeira coisa que você tem que fazer, toda mulher que menstrua ou tem algum sangramento na pós-menopausa, que nós chamamos, que é a discussão aqui, você tem que pedir dela, a primeira coisa, um ultrassom. Nesse ultrassom, se o endométrio dela, que é uma camada que forra o interior do útero, estiver espessada, aí ela merece fazer uma investigação. Essa é a questão. Lembro a vocês que o Dr. Gerson Mourão tem o seu consultório lá no edifício Rio Negro Center, na 24 de maio, sala 420 e linha direta com o Dr. Gerson, 99981-8994. Dr. Gerson Mourão, ginecologista, mastologista,
presidente da Fundação SECOM e membro da Academia Brasileira de Mastologia. Então, gente, título não falta para esse senhor para falar e para orientar as pessoas menos favorecidas pela informação. O senhor falava de um caso aqui nos bastidores de uma pessoa bastante jovem que supostamente ela achou que estava já na menopausa e depois foi constatado que após uma consulta e uma medicação, essa pessoa engravidou. Queria que o senhor esmiuçasse isso para a gente. Eu vou esmiuçar, mas antes eu queria aproveitar que nós estávamos falando, qual é o sintoma, o negócio do câncer? É importante que a gente saiba uma coisa, o câncer de mama, ele é silencioso. O câncer do colo do útero é silencioso. Por isso é que você, normalmente quando você descobre, ele já está um pouco avançado. Agora, o câncer de endométrio, não. O câncer de endométrio, o primeiro sinal dele é o sangramento. Quando ele sangra, alerta a pessoa para aquilo. Então, ele não fica lá crescendo, invadindo, é um belo dia vai sangrar, não. O primeiro sintoma dele é ele sangrar. Tá? Então, isso é só para deixar esse aviso para a população aí. E nos outros casos, não aparece nada? Nenhum corrimento, nenhum... Não. Nada. Quando o câncer do colo, quando ele dá o sinal, ele já está avançado. Já invadiu a estrutura, começa a sangrar, aquela coisa fedorenta e tal, ele já está avançado. Doutor, o senhor até colocou uma coisa que todas as vezes é para mim te questionar sobre isso e eu sempre passo batido e vou para outras perguntas. Por que o câncer do colo do útero, a pessoa acometida da doença, exala um cheiro muito forte? Não, Edson, mas assim, é só os casos avançados que ela exala. A mama, por exemplo, se uma mulher tiver com câncer, por exemplo, eu acompanhei uma determinada pessoa em casa com câncer avançado, você entrava na sala e você sentia a distância, o cheiro. Ou seja, o apodrecimento da mama e o apodrecimento do útero, ele gera esse mesmo odor. É isso, entendeu? Pois é. Mas voltando... No caso da moça. Voltando ao caso, mas ainda vou querer colocar uma outra coisa. Sim, agora sobre a menopausa. Isso confunde muito as pessoas. Uma pessoa está com mioma uterino, com 30 anos de idade, o médico vai lá, tira o útero dessa mulher. Ela parou de menstruar. Então, teoricamente, é menopausa. Aí você vai me perguntar, mas ela, e cadê aqueles sintomas de onda de calor? Ela vai sentir ou não? Pois Boa pergunta. Aí que está a história. Ela não vai sentir porque quem causa a onda de calor, esse mal-estar todo, é o ovário. Entendeu? Porque o ovário está produzindo hormônio e aí quando ele para de produzir, ela tem onda de calor. Quando você tira o útero e deixa o ovário numa mulher jovem, ela vai levar a vida normal, porque está sendo produzido os hormônios dela. Então essa é uma grande diferença. Doutor, e vamos entrar um pouquinho também nos hormônios femininos. Quando que a mulher tem que começar a se preocupar com isso? A partir de quando? Ou de que sintoma ela tem que começar a preocupar com os hormônios? Existia um mito que 10 anos antes da mulher entrar propriamente na menopausa, que é chamada de perimenopausa, que ela já deveria fazer a sua reposição hormonal. Com essa questão dessa relação do hormônio e câncer de mama, isso caiu. Então você espera que ela entre na menopausa, porque enquanto ela menstrua, a quantidade de hormônio que ela está produzindo é o suficiente para resolver qualquer situação dela. Isso tem que ficar claro. Você não precisa repor nada naquele momento. Agora, no momento que ela para de menstruar, significa que ela praticamente zerou ali. Aí você tem que repor. Agora, também é um pouco questionável a reposição hormonal, porque a gente ouve falar tantas coisas que é até esquisito. Você não sabe qual caminho que é, mesmo porque um homem não vai procurar saber sobre reposição hormonal das mulheres. Mas a gente sempre ouve dizer, e já ouvi muitas vezes, a mulher reclamando, diz, eu fiz reposição hormonal, mas fiquei mal, fiquei ruim, não me senti bem, outras engordei, outras eu criei pelos. Entendi. E isso aí a gente tem que conseguir começar a entender muito bem isso. Hoje nós temos o que nós chamamos de hormônios bioidênticos, que tem muitos colegas hoje. Deixa eu fazer o seguinte, vamos deixar essa resposta para o próximo bloco. Voltamos já.